Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a uma nova aula, dessa vez sobre correção de atividades em sala de aula, tá? Então eu sou o professor Zé Maria, criei um canal chamado Ideias em Cursos para auxiliar você na busca do conhecimento científico. Preparados então? Então vamos começar. Compreendendo os conceitos básicos das ciências naturais. Correção de atividade da sala. Primeira questão. Qual a principal função do núcleo celular nas células eucarióticas? E qual estrutura o envolve controlando a passagem de substâncias? Então é importante a gente entender que tem dois tipos de células, né? As células procariontes e as células eucariontes, ou procarióticas ou eucarióticas. Lembrando que as células procarióticas são células mais primitivas e bem mais simples, e não têm estruturas com membranas internas, como existe nas células eucarióticas, que tem várias organelas que possuem membranas internas. Entre elas o núcleo, né? Que inclusive a gente coloca que células eucarióticas são células que possuem núcleos, e células procariótica não possui núcleo, né? De uma maneira bem simplificada. Então vamos responder qual é a função do núcleo e qual estrutura o envolve. O núcleo celular é uma estrutura fundamental nas células eucarióticas, atuando como centro de controle das atividades celulares. É como se fosse um gerente, né? Gerencia tudo dentro da célula. Ele é envolvido por uma dupla membrana, chamado de envelope nuclear, que possui poros para permitir a troca de moléculas com o citoplasma. Então essa é a função e a estrutura do núcleo. Segunda questão. Descreva a composição da cromatina e o que ela forma durante o processo de divisão celular. A cromatina, que é formada por DNA associado a proteínas histonas. Durante a divisão celular, a cromatina se condensa, né, se enrola e forma os cromossomos, estruturas bem definidas que carrega a informação genética. Então imagine uma fita onde em determinadas partes dessas fitas tivessem umas bolas. Essas bolas são chamadas de proteínas histonas. E aí você pode enrolar e essas bolas evita que, ao ser enrolado, ela fique difícil de desenrolar, certo? Então é para isso que essas proteínas em forma de bolas, né, chamadas histonas, existe para facilitar, né, a descondensação, né, como a gente chama, do cromossomo, para que ela volte a ser o DNA, né, em forma de fita dupla, e a partir daí possa ser copiado em determinada fase da divisão celular. Ok? Terceira questão. Qual a importância do nucleolo e qual a principal molécula presente no núcleo que armazena as informações genéticas? Bom, o nucleolo, uma região especializada na síntese de ribossomos, essenciais para a produção de proteínas. A principal molécula presente no núcleo é o DNA, ácido desoxirribonucleico, né? O A vem de ácido, o D de desoxirribo e o N de nucleico, né? Que está dentro do núcleo, que armazena todas as instruções genéticas para o desenvolvimento e funcionamento do organismo. As instruções genéticas é o que a gente chama de código genético. Quarta questão. Compare a estrutura do DNA e do RNA, destacando as principais diferenças em suas pentoses e bases nitrogenadas. Ou seja, DNA e RNA são os dois tipos de material genético que nós temos dentro do nosso núcleo de todas as células do nosso corpo, tá? E pentoses são os chamados açúcares. No caso do DNA, é o que a gente vai ver que tipo de açúcar ele tem e que tipo de açúcar o RNA tem. Por isso que um começa com D, DNA, e o outro começa com R, RNA. O DNA
é uma fita dupla hélice composta por nucleotídeos, cada um com um grupo fosfato, uma pentose, a desoxirribose, olha o que inicia com a letra D, né, DNA, e uma base nitrogenada, adenina, timina, citosina ou guanina. Já o RNA é uma fita simples e também é composto por nucleotídeos, né? Ou seja, por um fosfato, por uma pentose, que no caso a pentose é a ribose e não a desoxirribose. Ribose, olha que começa com a letra R, RNA. E a base timina é substituída pela uracila, ou seja, o RNA tem adenina, em vez da timina tem uracila, tem citosina e tem guanina. Bom, gente, essas foram as primeiras 4 questões, né, da atividade que fizemos em sala de aula, do estudo dirigido que fizemos em sala de aula. Espero que vocês tenham tido mais uma compreensão melhor e, mantendo dúvidas, entre em contato para que a gente vá tirando ao longo das aulas. Tá? Então, até a próxima.